Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 23. Evangelho segundo João, capítulo de número 23. Eu falei João, foi? É Lucas. Não, Leite, a Bíblia do Vocês não acham que os nomes se parecem, não? João, Lucas. Quase a mesma coisa, né? Assim, dá para confundir, né? É Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Eu quero ler a partir do versículo 32, por favor. Acompanhe aí a partir do versículo 32. De Lucas, capítulo 23. Você pode ficar de pé para a gente fazer essa leitura? Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Aí eu quero que você preste atenção, sobretudo, nesse texto que eu vou ler aqui, do versículo 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar ainda. Deus, eu quero suplicar do Senhor a tua graça. Que a tua graça seja generosa, Pai, porque a minha incapacidade é muito grande, as minhas limitações são muito grandes. Então, se o Senhor não for generoso ao dispensar a tua graça, nada vai poder acontecer aqui, porque só a tua graça é capaz de tocar o nosso coração, de transformar a palavra lida em pregação que vem do trono da graça para atingir os corações, Pai. E eu te peço, Deus amado, que o Senhor faça isso por misericórdia do teu servo e por misericórdia desta igreja aqui agora para ouvir. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, que a tua unção derrame-se sobre nós de forma generosa. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos e irmãs, ele viveu uma vida muito intensa, mas uma vida intensa mesmo. Parecia até que ele desconfiava que não iria durar muito tempo aqui entre os humanos na sua vida aqui na terra. Ele foi muito, mas muito dedicado em tudo que fez, tinha as suas convicções e não abriu mão dessas convicções nem diante da ameaça à sua própria vida. De forma que depois de um intenso labor, conspirando contra Adolf Hitler na Alemanha nazista, o pastor Dietrich Bonhoeffer foi preso depois de participar de um atentado contra a vida do ditador nazista. E depois de se
Buchenwald, nas proximidades de Berlim. E ali ficou como prisioneiro político, em companhia de muitos outros prisioneiros políticos e a elite intelectual ali da Alemanha, que não concordava com os posicionamentos de Adolf Hitler. E interessante que o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele então se dedicou nos anos de prisão, no pouco tempo de prisão que ele esteve ali no campo de concentração, a testemunhar, a proclamar da palavra de Deus para os seus companheiros de cela. Mas isso haveria de durar pouco. E eu quero pedir licença a vocês para não cometer nenhum erro e omitir talvez detalhes interessantes, e quero ler um único parágrafo de um texto de um dos biógrafos do Dietrich Bonhoeffer sobre os seus instantes finais de vida. Diz-nos assim o texto: o pastor Bonhoeffer pronunciou-nos um breve sermão, falando de modo que tocou o coração de todos e encontrando as palavras adequadas para exprimir o espírito da nossa condição e os pensamentos e propósitos que ela determinara em nós. Nem bem ele concluiu a última oração, quando a porta foi escancarada. Entraram dois homens à paisana e de aspecto malvado, dizendo: o prisioneiro Bonhoeffer, prepare-se para vir conosco. Aquelas palavras, venha conosco, já tinham assumido para todos nós um único significado: a forca. Despedimos-nos, ele se retirou dizendo: isto é o fim. Depois acrescentou prontamente: para mim é o início da vida. No dia seguinte, 9 de abril, com apenas 39 anos de idade, o pastor Dietrich Bonhoeffer foi enforcado pelos nazistas. 5 dias depois, presta atenção nisso, 5 dias depois, o campo de concentração de Buchenwald foi invadido pelas tropas aliadas e todos os prisioneiros foram libertos. Aí você olha e diz assim: tragédia, falta de sorte, está desgraçado do rapaz. Não sei como você vai caracterizar isso. Eu não sei o que ele pensaria sobre essa situação. Mas a julgar pela forma como viveu, com as convicções que viveu e como foi dedicado àquilo que acreditava, ele jamais caracterizaria esse episódio como azar, como falta de sorte. Tragédia talvez, mas nunca como uma sorte, porque ele soube aproveitar os piores momentos da sua vida para colher as coisas mais preciosas que ele teve. Durante os seus anos de pastorado, ele não costumava receber na sua igreja, como aliás em toda a Alemanha da época, muitos intelectuais. A prisão o colocou em contato com uma classe que nunca se aproximava da igreja em condições normais. E foi assim que ele aproveitou essa oportunidade, talvez caracterizada por alguns como trágica, para colher as coisas mais preciosas e mais belas da sua curta vida e do seu curtíssimo ministério pastoral. Por que é que eu falo isso, meus irmãos e minhas irmãs? O texto que nós acabamos de ler narra os instantes finais de 3 jovens também. 3 jovens que viram as suas vidas sendo ceifadas de maneira precoce por um sistema opressor também da época, o Império Romano. E interessante que neste momento angustiante, o texto economiza detalhes sobre 2 deles. Um deles a gente conhece, é o Senhor Jesus. Os outros 2 personagens que aparecem no texto, eles não têm nome, eles são caracterizados apenas como criminosos, malfeitores da versão de Almeida. E esses 3 homens vivem momentos cruciais, momentos talvez angustiantes. É preciso entender que estes homens não estavam com a sentença de morte decretada. Eles já estavam em pleno curso da execução da sua morte. Ou seja, aquilo ali era um caminho sem volta. E eles sabiam disso, mas era uma morte lenta, de maneira que eles podiam ainda dialogar entre eles, contemplar a cena,
enquanto a morte lentamente ia se aproximando de cada um deles. E o que é interessante, meus irmãos, é que eu quero chamar a sua atenção para a postura desses dois homens que ladeavam o Senhor Jesus neste momento. O que eles tinham em comum era o fato de serem caracterizados como contraventores no sistema romano. O que eles tinham em comum é o fato de estarem vivendo uma situação angustiante, eu diria que extremamente angustiante, crítica da vida deles. Aí encerram-se as semelhanças e começam as diferenças, porque ambos sujeitos aos mesmos estímulos, submetidos às mesmas agruras, assumiram posturas completamente diferentes em face da tragédia. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu comecei a história com os instantes finais da vida do Dietrich Bonhoeffer. Porque, meus irmãos, nós que estamos nesse mundo estamos sujeitos às agruras, aos sofrimentos, às tragédias. Não somos, tudo bem, budistas, daqueles que acham que viver é sofrer. Essa é uma das máximas budistas. Nem também somos tão negativistas a ponto de concordar com Horace Walpole. Para os que pensam, a vida é uma comédia, mas para os que vivem, é uma tragédia. Mas nós sabemos, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. A vida não é só tragédia, mas a vida é marcada por muitas tragédias. A minha, a sua, a nossa vida. E a questão que a palavra de Deus nos impõe nesse instante é: como temos lidado com as tragédias em nossas vidas? Como temos lidado com o sofrimento quando ele se avizinha, quando a tragédia bate à nossa porta, quando a dor visita o nosso leito? Como temos lidado com isso? E o texto, então, vai aclarar a nossa mente, tomando aqui o exemplo destes dois homens, de como somos convocados a assumir posturas talvez estranhas àqueles que estão à nossa volta, mas que são posturas condizentes com o Evangelho do Senhor, sempre que as adversidades, que a tragédia, que a dor, que o sofrimento se avizinha, bate à nossa porta, às vezes entra sem permissão e se aloja nas nossas vidas. Eu queria aproveitar tudo isso que falei para propor para vocês um tema para meditarmos nessa noite. Colhendo coisas boas de momentos ruins. Colhendo coisas boas de momentos ruins. Como nós podemos fazer isso? Transformar os momentos mais difíceis, angustiantes e tristes das nossas vidas nos momentos mais profícuos, férteis, criativos e abençoadores da nossa existência. É isso que o texto vai nos responder. Primeiro, quem quer colher coisas boas de momentos ruins precisa não incorrer na tentação do livramento sem aprendizado. Vou repetir. Quem quer transformar, colher coisas boas de momentos ruins, precisa se livrar da tentação de querer liberdade, libertação do sofrimento, sem antes aprender com a situação adversa. É isso que a gente aprende aqui no texto, sobretudo quando a gente vê a última parte do versículo de número 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Esse é o pedido de quem quer livramento sem aprendizado. É preciso esclarecer corretamente aqui este pedido e insulto deste criminoso aqui. Olha só, nós corremos às vezes alguns riscos de não entender o Novo Testamento como uma transição também. Então nós lemos o Novo Testamento e, aliás, passamos a ler toda a Bíblia com, às vezes, o acúmulo teológico que nós temos. Por exemplo, a palavra salvação aqui, no grego, esta palavra a gente traduz como salvação.
eterna. Mas preste atenção, esse texto e essa conjuntura ainda respira os ares do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando essa palavra era usada, raramente ela tinha esse significado escatológico, de salvação eterna. Ela tinha o significado de libertação de uma situação concreta. Quando a pessoa dizia assim, olha, Deus me salvou dos meus inimigos, ele estava querendo dizer que